Opa, aí galera, beleza? Galera, esses tempos todos, né? Eu tô aqui em outra cidade, perto do mar, e mesmo em fase emergencial, andei vendo pessoas, inclusive andando na praia, andando no ambiente, e eu cheguei a uma reflexão, eu ainda não contei aqui, mas eu acho que uma reflexão que vale a pena vocês pensarem. Não o fato da pessoa estar andando na praia, mas sim o fato da pessoa sair para onde precisar ir. Seja onde ela quiser, onde ela precisar, e assim vai. Eu acho que fica aí uma questão que a gente precisa levar em consideração. E até mesmo eu olhei o céu e vi o brilho das estrelas, vi um ambiente que eu não via há muitos anos, que eu não admirava há muitos anos. E me veio essa impressão. Nós estamos vivendo uma pseudo-liberdade. O que quer dizer com isso? Sempre enclausurados, sempre presos a uma casa, a um lugar, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, sem poder estar tendo sua dignidade, estar tendo aquilo que realmente merece, a gente merece mesmo. Porque o ser humano é um ser vivo. E aí que vem a questão mais básica. Quem define, na verdade, a nossa própria liberdade não é o Estado, é a própria sociedade. O que quer dizer com isso? A partir do momento que a sociedade reage dessa maneira ante esses desmandos e mandos que acontecem, a gente está vendo agora, por exemplo, a liberdade de culto, que é uma das coisas mais sagradas, sendo vilipendiada, sendo arrancada de novo, porque um ministro permitiu que na Páscoa houvesse as igrejas, fossem liberadas as igrejas. Depois disso, reverteu-se por causa de outro ministro. Eu não vou citar nomes para poder evitar confusão. Aí a gente vê os governadores, prefeitos, a grande maioria, em sua maioria, praticamente agindo dessa maneira ditatorial, dessa maneira absurda, arrancando liberdades, arrancando direitos, o direito de ir e vir, o direito e o dever do trabalho, por incrível que pareça, o trabalho também é um dever, porque sem ele, como é que a gente vai poder estar girando a roda econômica? Que o maior programa social do mundo é o emprego, é o trabalho. Isso é fato. É fato. Mesmo que a pessoa consiga trabalhar online e aqueles que puderem ter os luxos de poder ainda estar comendo, estar bebendo, estar fazendo o que bem entende, existe um preço muito caro e muito alto que é a nossa própria liberdade. Uma hora a gente tem que levar em consideração que a gente está vivendo uma situação muito perigosa, que na qual governantes e essa mídia marrom, essa mídia praticamente que apoia esse tipo de coisa, está provocando desunião entre as pessoas, está provocando uma sensação muito estranha, muito perigosa e que não é para acontecer jamais, que é a nossa perda de liberdades. Já não basta perdermos a nossa liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade do direito de ir e vir, liberdade do trabalho, que a gente precisa fazer essa economia girar, liberdade econômica, que na qual são coisas que são importantes. E agora, e também está acoplado a tudo isso, a liberdade de saúde. O que eu quero dizer com isso, liberdade de saúde? Porque também a saúde é fundamental, por incrível que pareça. Logo, logo, a gente vai perder nossas casas, a gente vai perder mais coisas que dignificam o homem. Eu vi esses tempos, e eu vi relatos, de pessoas que estão vendendo seus móveis, suas mobílias para poder ter algo que comer, para poder ter alguma coisa de comer. As pessoas estão mais interessadas em comer, em durar, sobreviver de alguma forma, do que em pensar em besteira. Seja lá, pensar em projetos de streaming, em ficar comprando esse tipo de coisa. Por mais que seja barato, a gente tem que levar em consideração que o mais importante agora é a comida. É sobreviver e durar. E pagar pelo menos o que realmente
mantém a gente informado, que é a internet, por incrível que pareça. Quando você tem acesso à internet e você consegue ter acesso às informações, você consegue saber de tudo que rola. Porque a partir do momento que você tem isso, acabou, meu filho. Acabou, você não vai saber de nada. A TV aberta só fala tragédia após tragédia, horror após horror. E eu estou dando aqui minha opinião com base nessa situação toda. E complementando e deixando claro essa reflexão. Porque uma coisa é certa, a nossa liberdade é inegociável. A liberdade humana é inegociável. Não há como poder negociar. Todo mundo que está pensando nessa linha deveria não só se rebelar, mas se unir e achar um diálogo para poder sanarmos soluções, não achar alternativas que sejam danosas e contribuem para soluções danosas. A gente está vendo, o Fica em Casa não está servindo. Só aumentou mais casos de doenças, mais casos de internação, porque, e aí? Você não comendo, o que acontece? Você não tem o que comer, você não tem o que sobreviver, o que acontece? Você corre risco de passar fome. A fome, ela mata. E também outro detalhe que acaba acontecendo, ela te desnutre. E quanto mais desnutrição você tiver, mais riscos você tem de pegar a doença. Mais riscos você tem de pegar ser contaminado e ser morto pelo vírus. Ou qualquer outro vírus. Seja além do coronavírus. Qualquer doença, você é frágil. Nós somos frágeis. Então a gente tem que levar em consideração esses detalhes importantes. Até quando que a gente vai ficar aceitando esse tipo de coisa? Eu faço essa pergunta, até quando? Vai continuar aceitando isso? Aceitar perder as próprias liberdades. Para poder em prol de quê? Em prol de viver bem? Não, meu amigo. Eu deixo bem claro, quem define as próprias regras, quem define a própria liberdade é a sociedade, não o Estado. O Estado, ele tem um poder de cuidar para que a ordem seja funcional. Mas nesse caso, o Estado está criando ordem dessocial, ou seja, um caos. Está criando caos e está criando uma situação muito perigosa. Eu falo, o Estado, de modo geral, tantos poderes que não tem mais equilíbrio entre os poderes, os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E veja só, independente ou não da minha posição política, eu estou aqui apontando só os fatos. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que é que está acontecendo e parar um pouco. Porque aquilo, você ficar em casa, só ficar em casa, não é uma boa. Eu já falei algumas vezes e falo aqui em alguns dos vídeos, inclusive nas entrevistas, para poder se cuidar, se proteger da melhor forma possível. E essa é a melhor forma que você vai ter de proteção. Não basta usar álcool gel, desinfetar bem tudo que você recebe, tudo que você compra, mas também você mesmo se cuidar, fazendo exercício, expondo-se à luz solar de alguma forma, você ocupando a sua mente, criando alguma coisa, produzindo alguma coisa, ocupando-se de alguma maneira, seja lá também fazendo alguma atividade. E falo mesmo, fazendo alguma atividade básica, um simples conserto de relógio, por exemplo, ou até mesmo sei lá, o que vier à sua mente, o que você achar que é interessante para você, que você acha que pode te dar algum prazer. Qualquer atividade, até mesmo leitura, até mesmo você se ocupar fazendo trabalhos virtuais, que dá para fazer. Dá para fazer, não impede. Só basta achar. Porque tem que ter alguma forma de sustento, infelizmente essa é a verdade. Tem que ter alguma forma. E aqueles que podem trabalhar, vão para o trabalho, mas com cuidado. Com muito cuidado. Procurando se alimentar bem, procurando evitar qualquer tipo de situação pior do que já está. Porque o estresse está lá em cima. E outra,
Se isso continuar, se essas loucuras continuarem, no que adianta você ficar fazendo reformas administrativas, tributárias e de tudo mais que você possa imaginar que envolva a economia, se nós estamos vivendo uma situação calamitosa, uma calamidade, praticamente, ainda piorada por desunião, por desgovernos e pessoas que na qual não estão apoiando, estão praticamente promovendo o caos. Promovendo o caos. Eu falo isso com todo respeito à oposição, a também quem é situação, porque agora, nesse exato momento, não é hora de piorar as coisas, é hora de melhorar as coisas. E esse é o nosso papel. Por mais que às vezes eu aqui pessoalmente, eu tenho vontade de me jogar tudo pro ar. Eu falo a verdade. Tenho vontade de me jogar tudo pro ar. Para de traduzir, para de fazer meus vídeos, mas não vou fazer não. Eu vou assumir eu tenho os compromissos que eu assumi, contratos que eu assinei, coisas e assim vai. Então, eu não posso me arriscar. Eu não posso parar de fazer o que tem que fazer. Se me chamarem para fazer alguma atividade, eu vou atender. Simples assim. Porque uma coisa é certa. A gente não pode ficar parado. A gente tem que agir. E fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Porque senão, a gente enlouquece. E pior, a gente perece. Quem não age, quem não pensa, seu corpo padece. Um forte abraço. E curtam, espalhem, compartilhem e também fazem um grande favor. Conheçam o pessoal da For Life, a empresa da For Life, na qual eu tenho uma loja virtual, que eu vendo produtos e suplementos com fator de transferência, que é um item indispensável. E também conheçam o Durga Yoga Shala, que é uma escola de yoga. Beleza? Então é isso. Forte abraço e até a próxima!